queda do Muro de Berlim. A queda do Muro de Berlim, em 1989, um evento que simbolizou o fim da Guerra Fria e a vitória dos ideais democráticos sobre o comunismo. O muro, que dividiu Berlim por quase 3 décadas, foi derrubado pelos cidadãos em 9 de novembro de 1989, após uma onda pró-democracia na Europa Oriental. Esse momento histórico não apenas unificou a Alemanha, mas também inspirou movimentos pró-democracia em todo o mundo, destacando o poder da vontade popular sobre as estruturas políticas rígidas. Vamos acompanhar os 30 fatos extraordinários sobre a queda do Muro de Berlim, uma data que ecoa através das gerações. A história, um mosaico complexo de eventos políticos, sociais e econômicos, às vezes é transformada por acontecimentos capazes de acelerar processos ou se tornar símbolos de eras inteiras. Este marco histórico, que encerrou uma era política e cicatrizou uma das feridas mais profundas da Segunda Guerra Mundial, é lembrado até os dias de hoje em todo o mundo. Mas antes de começarmos essa viagem, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para receber todas as nossas atualizações. Número 1. O que era o Muro de Berlim? Inacreditavelmente, por décadas, um muro literalmente separava a Alemanha. O Muro de Berlim era uma colossal barreira de concreto que circundava Berlim Ocidental, servindo como fronteira interna no país. Era uma barreira intransponível, com a passagem estritamente proibida para os cidadãos. Número 2. As duas Alemanhas. O muro representava a divisão entre a República Democrática Alemã, ou Alemanha Oriental, influenciada pela União Soviética, e a República Federal da Alemanha, ou Alemanha Ocidental, apoiada pelos países europeus e pelos Estados Unidos. Número 3. A divisão após a Segunda Guerra Mundial. As forças aliadas dividiram o território alemão em 4 áreas, cada uma ocupada por uma força militar correspondente. Berlim, sede do Conselho de Controle Aliado, também foi dividida. Apesar da aliança na guerra, as potências vitoriosas tinham profundas divergências políticas e filosóficas. Número 4. Eleições de 1946. Berlim se tornou um foco para as grandes potências que tentavam moldar a Europa de acordo com suas visões geopolíticas. Em uma eleição local em 1946, a postura dos cidadãos alemães ficou clara. Houve uma votação massiva contra os candidatos comunistas apoiados pelos soviéticos. Número 5. Alemanha dividida em 4 zonas de ocupação. A divisão da Alemanha após a Segunda Guerra Mundial foi um evento de grande importância histórica, que moldou o futuro do país e da Europa. A derrota do regime nazista e a ocupação militar das forças aliadas resultaram na divisão do país em 4 zonas, controladas respectivamente pelos Estados Unidos, Reino Unido, França e União Soviética. No entanto, com o início da Guerra Fria, a divisão da Alemanha tornou-se permanente. As 2 zonas ocidentais, controladas pelos Estados Unidos, Reino Unido e França, deram origem à República Federal da Alemanha, um país capitalista e democrático. A zona oriental, controlada pela União Soviética, deu origem à República Democrática da Alemanha, um país comunista e autoritário. A divisão da Alemanha foi um símbolo do confronto entre os 2 blocos ideológicos da Guerra Fria. O Muro de Berlim, construído em 1961, tornou-se o símbolo mais visível da divisão do país. Número 6. O bloqueio de Berlim. As crescentes tensões levaram ao bloqueio de Berlim, a primeira grande crise da Guerra Fria, de 24 de junho de 1948 a 12 de maio de 1949. Durante 11 meses, a União Soviética bloqueou ferrovias, estradas e acessos aos setores ocidentais de Berlim. Número 7. Uma única zona ocidental. Os aliados planejavam reconstruir a infraestrutura, indústria e economia alemãs, setores que na zona soviética haviam sido desmantelados. Diante da oposição soviética, decidiram unificar suas áreas, excluindo a zona soviética do Plano Marshall.
Número 8. Bloqueio aéreo. Em resposta, os aliados ocidentais iniciaram um bloqueio aéreo, enviando recursos e suprimentos para a população da Alemanha Oriental. Aviões dos Estados Unidos e do Reino Unido voaram mais de 250 mil vezes sobre a Alemanha Oriental, lançando combustível e alimentos. Número 9. Fim do bloqueio. As autoridades soviéticas perceberam a inviabilidade do bloqueio aéreo. O sucesso contínuo dos envios do Ocidente e a pressão econômica em Berlim levaram ao levantamento do bloqueio em 12 de maio de 1949. Número 10. Berlim como rota de fuga. À medida que a situação melhorava na Alemanha Ocidental, mais pessoas do leste usavam Berlim como rota de fuga, emigrando para o oeste. Em 1950, 187 mil pessoas emigraram. Em 1951, a cifra subiu para 165 mil. Em 1952, foram 182 mil. E em 1953, 331 mil migrantes. Número 11. Início da construção do muro. Em 1º de abril de 1952, líderes da Alemanha Oriental se reuniram em Moscou com Joseph Stalin, líder da União Soviética, e sua equipe. Nesse encontro, foi proposto um sistema de passaportes para eliminar a livre circulação entre as áreas de Berlim. Número 12. Estrutura do muro. O muro tinha paredes, grades de metal, torres com guardas, minas antipessoais ao redor dos pontos fronteiriços e soldados armados, prontos para atirar em quem tentasse cruzá-lo. Paralelamente à parede de concreto, havia uma cerca interna, a cerca de 100 metros do território da Alemanha Ocidental. Guardas da Alemanha Oriental podiam atirar em quem tentasse atravessá-la. Número 13. Tentativas de fuga. Apesar do perigo de morte, muitos alemães orientais tentaram fugir para o oeste. Alguns usavam balões improvisados, outros cavavam túneis sob o muro, e havia até quem tentasse nadar pelos rios da cidade. Estima-se que mais de 5 mil pessoas conseguiram escapar com sucesso para o lado ocidental. Número 14. Queda do Muro de Berlim. Em 9 de novembro de 1989, autoridades da Alemanha Oriental anunciaram que os cidadãos poderiam visitar o Ocidente a partir do dia seguinte. Multidões se reuniram no lado oriental do muro, e os guardas de fronteira, diante de uma situação impossível, abriram os portões. Pessoas começaram a atravessar o muro, alguns com lágrimas nos olhos, outros com sorrisos de surpresa. A notícia se espalhou rapidamente, e milhares de pessoas se reuniram em ambos os lados do muro para celebrar sua queda. Número 15. Fim da Guerra Fria. A queda do Muro de Berlim é vista como o evento que marcou o fim da Guerra Fria, um conflito ideológico e político que durou décadas entre os Estados Unidos e seus aliados, representando o lado ocidental, e a União Soviética e seus aliados, representando o lado oriental. Número 16. Reunificação alemã. A queda do Muro de Berlim também marcou o início do processo de reunificação da Alemanha. Em 3 de outubro de 1990, a Alemanha Oriental foi oficialmente incorporada à Alemanha Ocidental, formando o que agora conhecemos como Alemanha Unificada. Número 17. Impacto global. A queda do Muro de Berlim teve um impacto significativo no mundo, simbolizando não apenas a reunificação alemã, mas também o triunfo dos ideais democráticos e o colapso do comunismo na Europa Oriental. Número 18. Um legado cultural após a queda do Muro de Berlim. A queda do Muro de Berlim teve um impacto profundamente significativo na cultura popular, servindo de fonte inesgotável de inspiração para músicos, cineastas, escritores e outros artistas. Através de canções, filmes, livros e diversas formas de arte, artistas de todas as partes do mundo conseguiram expressar suas emoções mais profundas e suas esperanças, celebrando assim a liberdade e a esperança que este evento histórico representou. Suas criações, imbuídas do peso do momento histórico, capturaram magistralmente a magnitude deste evento, tornando-se parte integral do legado cultural deixado para as gerações futuras. Número 19. Checkpoint Charlie.
Um dos pontos de controle mais famosos ligando os setores americano e soviético da cidade é agora um ponto turístico popular e um museu que narra a história do Muro de Berlim e as tentativas de fuga dos alemães orientais para o Ocidente. Número 20. Transformações políticas na Europa Oriental. A queda do Muro de Berlim desencadeou uma série de mudanças políticas na Europa Oriental. Vários países sob influência soviética buscaram reformas democráticas. As consequências foram a descomunização da Rússia e da Europa Oriental e a introdução de governos representativos e democráticos em seus territórios. A partir de setembro de 1991, as 15 repúblicas que formavam a União Soviética se tornaram países independentes. Número 21. Muro de Berlim como símbolo. O Muro de Berlim tornou-se um símbolo mundial de divisão e da luta pela liberdade. Sua queda representa a capacidade da humanidade de superar barreiras e alcançar a unidade, além de servir como um lembrete constante das consequências do ódio e da segregação. Número 22. Expansão da União Europeia. A queda do Muro de Berlim e as mudanças políticas na Europa Oriental pavimentaram o caminho para a expansão da União Europeia. Vários países do antigo Bloco Oriental tornaram-se membros da União Europeia, promovendo cooperação e integração econômica na região. Número 23. Impacto nas relações internacionais. A queda do Muro de Berlim teve um impacto profundo nas relações internacionais, reconfigurando o equilíbrio de poder global. O fim da Guerra Fria resultou numa reestruturação geopolítica que moldou as relações entre Estados Unidos, Rússia e outras potências mundiais. Número 24. Fragmentos do muro. Após a queda, partes do muro foram rapidamente removidas por entusiastas que desejavam preservar um pedaço da história. Muitas dessas peças foram distribuídas como lembranças e são exibidas em museus, galerias de arte e locais públicos ao redor do mundo. Número 25. Berlim, um destino turístico imperdível. Desde a queda do muro, a cidade atrai milhões de visitantes ávidos por explorar sua rica história. Os turistas têm a oportunidade de conhecer locais históricos ligados ao muro, desde trechos preservados até museus e memoriais que narram vividamente a história da divisão e reunificação da cidade. Esta experiência permite aos viajantes mergulharem nas profundezas emocionais dessa época transformadora, tornando a visita a Berlim uma jornada inesquecível através do tempo. Número 26. Transformação urbana. Após a queda do muro, houve uma transformação urbana significativa na cidade. Áreas antes divididas foram reunificadas e desenvolvidas, criando uma paisagem urbana integrada e dinâmica. Número 27. Comemorações anuais. O aniversário da queda do Muro de Berlim é celebrado anualmente em 9 de novembro. Berlim organiza eventos especiais, concertos, exposições e projeções de luz para lembrar esse momento histórico e celebrar a unidade. Número 28. Papel dos ativistas. O movimento de protesto e ativismo desempenhou um papel crucial na queda do Muro de Berlim. Manifestações pacíficas, protestos e resistência dos cidadãos foram fundamentais para pressionar as autoridades a tomar medidas que eventualmente levaram à abertura das fronteiras. Número 29. O impacto econômico. A reunificação alemã após a queda do muro teve repercussões econômicas profundas. A fusão das duas economias, embora desafiadora, levou a disparidades entre as regiões leste e oeste. Contudo, esforços consideráveis foram empregados para mitigar essas discrepâncias e estimular o desenvolvimento econômico em todo o país. Número 30. Simbolismo da esperança. A queda do Muro de Berlim é vista como um símbolo de esperança e possibilidade. Representa a ideia de que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, as pessoas têm o poder de superar divisões e construir um futuro melhor. O evento continua a inspirar movimentos em todo o mundo que lutam por liberdade, igualdade e justiça até os dias de hoje. Esses foram 30 fatos e aspectos cruciais relacionados à queda do Muro de Berlim, um evento que moldou profundamente a história e o mundo em que vivemos. Se você é novo em nosso canal, não se esqueça de se inscrever.
Até o próximo vídeo e obrigado pelo apoio constante. A história da humanidade, um enredo fascinante, escrito pelas mãos de gerações passadas e moldado por nossas escolhas presentes.